Voltamos para falar de consequências econômicas já sentidas por causa do novo conflito no Oriente Médio. Nesta sexta-feira, bolsas caíram e o preço do petróleo disparou, a gente vai ver aqui. As atenções estão voltadas para este ponto do mapa, conhecido como Estreito de Hormuz, passagem marítima que separa o Irã, aqui ao norte, dos países da Península Arábica ao sul. Alguns dos maiores produtores de petróleo ficam nessa região. É o caso do próprio Irã e dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita. A gente tem um pequeno erro de digitação ali, Arábia Saudita, que é simplesmente a maior produtora de petróleo do mundo. E estamos falando também do Catar. 20% de todo o petróleo produzido no mundo passa pelo Estreito de Hormuz e abastece grandes mercados na Ásia, na Europa e nas Américas. A gente está falando de quase 21 milhões de barris por dia. Até aqui, o fluxo de escoamento não foi afetado, mas só a preocupação com um eventual fechamento de Hormuz pelo Irã fez o preço do barril de petróleo do tipo Brent subir 7% hoje, a maior alta em um único dia desde 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Outra consequência, bolsas de valores na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil fecharam o dia em queda. Este aumento no preço do petróleo, em todo lugar, gera uma preocupação imediata. E números da inflação, isso é lá fora e também aqui no Brasil. A Patrícia Falkowski foi ouvir especialistas e traz um panorama para nós agora sobre o que pode acontecer nessa seara. Boa noite, Patrícia. Oi, Renata, uma ótima noite para você, para quem está acompanhando a gente aqui no JG. Olha, falou em petróleo, o resultado é todo mundo de olho mesmo, já que a commodity está presente em praticamente tudo, né, que a gente conhece. Analistas do banco de investimento JP Morgan dizem que no caso de um fechamento do Estreito de Hormuz, o barril de petróleo pode dobrar e chegar a $130. Em outros momentos, o Irã já usou essa rota do petróleo como moeda de troca e chegou a ameaçar, mas acabou recuando. Eu conversei mais cedo com um professor de Relações Internacionais aqui em São Paulo, Vinícius Vieira, e para ele, se o conflito seguir, a gente pode ter sim alta da inflação e instabilidade nos mercados. Lembrando, né, que nós já estamos vindo, né, mostrando esse mercado financeiro operando na imprevisibilidade por causa da guerra comercial e das tarifas de Trump. Primeiro, pode ter uma inflação em função do aumento do preço do petróleo no mercado futuro e também uma inflação em função do medo de fazer o quê? Novos investimentos. A tendência é que as indústrias, em particular, a indústria de transformação, seja mais cautelosa em função do medo de uma recessão global. Menos produção, mais escassez, tendência à inflação. O professor disse ainda que países emergentes, como o Brasil, são mais vulneráveis e sofrem, então, ainda mais com esse desgaste econômico. E sobre uma possível interrupção no Estreito de Hormuz, o diretor executivo da Agência Internacional de Energia disse que há estoques de emergência. Já a Organização dos Países Exportadores de Petróleo criticou essa fala porque, no momento, isso não é necessário, já que não houve mudança na oferta de petróleo. A verdade é que tudo vai depender dos próximos passos desse conflito entre Israel e Irã. Renata. Paty, muito obrigada. Bom fim de semana para você.